Fala galera, tudo bem? O Liverpool passou pelo Leipzig, o Liverpool garantiu a classificação para as quartas da Champions. É o vídeo que faltava dessa semana de Champions, né? Do início dos jogos da volta das oitavas. Então a gente já conhece aí os quatro primeiros classificados para as quartas da Champions. Hora da gente falar sobre essa vitória do Liverpool para cima do Leipzig. Mais uma vitória, até porque na partida de ida o Liverpool já tinha construído uma importante vantagem com aquele 2-0. Vou deixar a análise do jogo aqui em cima para quem não viu, para quem quiser comparar, para pegar como algum parâmetro para essa partida da volta também. Acho que foram jogos diferentes até em termos de estruturas mesmo, de funcionamentos, de ideias específicas. Nesse jogo da volta, acho que um ponto muito importante foi o Fabinho. O Fabinho, para mim, foi o grande protagonista do jogo. E aí é fundamental a gente tentar dimensionar, né, não subestimar o tamanho da importância do Fabinho nesse meio-campo. A forma como ele influencia no time, na maneira do time controlar partidas e adversários também. Dessa vez com um posicionamento até um pouco diferente do centro do campo. Vou falar um pouco mais sobre isso aqui também. Então, naquele jogo, no 2-0 da ida, para mim tinha sido até um placar um pouco exagerado, um placar de um jogo marcado por erros individuais que geraram gols. Então a defesa do Leipzig tinha falhado e diretamente os gols do Liverpool tinham saído disso. No jogo em que o Leipzig até tinha criado bastante, talvez até mais do que o Liverpool naquela primeira partida. Dessa vez acho que foi um pouco diferente, não acho que o Liverpool tenha sido tão ameaçado assim. Embora sim, o Leipzig tenha criado, logo de cara o Alisson faz uma defesa importante, depois ele até tem uma saída ruim para tentar interceptar um cruzamento, no segundo tempo tem bola na trave. Então assim, o Leipzig chega a criar algumas situações, mas no todo, acho que a sensação de controle do Liverpool era marcante. E o Liverpool estava exigindo muito mais o Gulaxi do outro lado, o goleiro do Leipzig, estava tendo que trabalhar bem mais do que o Alisson. Então, é verdade que o jogo só se define para valer, né? A sensação da classificação confirmada só vem quando sai o primeiro gol do Liverpool, já ali na metade, basicamente, do segundo tempo. Então, demorou a ter essa confirmação. Mas no andamento da partida, o Liverpool já era superior. E de novo conseguindo romper um pouco do funcionamento da estrutura de saída de bola do time do Nagelsmann. Que é sempre um ponto que eu uso muito como ponto de partida aqui das análises do time do Nagelsmann, porque muito da estrutura de saída de bola vai definir se o time vai ficar confortável ou não, tentando se estabelecer e progredir com posse de bola na distribuição das peças dentro do tabuleiro, dentro do campo. Então quando a gente olha para o Leipzig, a gente vai enxergar esse Leipzig mais uma vez com os três zagueiros, então o Klostermann à esquerda, o Upamecano centralizado, do lado direito o Mukiele, Tyler Adams como ala de um lado, Nkunku como ala pela esquerda, né? A ausência do Angelinho é uma ausência importante diante do ótimo nível dele, da importância dele ao longo da temporada. E aí por dentro, Sabitzer e Kevin Campbell, dois organizadores, dois caras de distribuição. Campbell à frente da defesa, o Sabitzer numa faixa um pouquinho mais avançada, mas retornando para virar esse segundo meio-campista, com Dani Olmo, Forsberg e Poulsen, formando esse trio ofensivo. Mas o que para mim foi o mais interessante disso, né? É claro que por característica, esse já seria um confronto muito marcado por tentar sair jogando, elaborar saída de bola contra o adversário que é muito capaz de pressionar, embora a gente saiba que a temporada do Liverpool tem sido meio que irreconhecível, se a gente olha para as últimas semanas e até meses. Mas dentro dessa ideia, ficava muito nítido. O Liverpool tinha como novidade o Diogo Jota como 9, né? Então atuou centralizado, com Salah à direita, Mané à esquerda. Salah e Mané ficavam mais preocupados com as saídas dos zagueiros pelos lados, que tentariam encontrar os alas, que aí sim tentariam abrir o campo, seriam os jogadores mais espetados. Então de um lado o Salah tentava incomodar essa saída de bola para o Klostermann, não conseguia encontrar a opção mais à frente para o Nkunku. Do outro lado, da mesma forma, o Mané tentaria limitar a participação do Mukiele, tentando se projetar para encontrar o Tyler Adams. Por dentro, o Diogo Jota iniciava um trabalho que foi muito interessante, para mim o mais importante. O Liverpool, em alguns momentos específicos, subia para pressionar. Tiro de meta, lateral no campo de defesa. Então, esses momentos de reposição de bola, o Liverpool sufocava e subia bastante para pressionar. Em outros momentos, nem tanto. Em outros momentos, o Liverpool optava por marcar adiantado, mas não necessariamente ir até o fim para pressionar. O Liverpool se posicionava. E onde estava a diferença aí, o ponto interessante aí? No posicionamento do trio de meio-campistas. Então esse trio tem Thiago, Wijnaldum e Fabinho. E aí, qual que era o ponto? O Fabinho estava jogando basicamente alinhado aos outros dois, e esses três formavam uma espécie de um bloqueio do Liverpool.
A ideia do Liverpool não era necessariamente ir pressionar na área do Leipzig a saída de bola com o Upamecano, por exemplo, que é um zagueiro de boa distribuição. Mas a ideia foi, já tinha sido no jogo da ida, tentar limitar opções de passe, impedir que o Leipzig progredisse. Mas dessa vez, acho que principalmente até pela presença do Fabinho nesse centro do campo, virou um paredão no meio campo. Virou um bloqueio desses 3 meio-campistas. E aí, o Sabitzer tentava voltar para ajudar o Kevin Campbell na saída de bola, eram esses 2 que tentariam auxiliar o Upamecano por dentro, o Liverpool teria ali Diogo Jota, Wijnaldum, Thiago e Fabinho. O Diogo Jota um pouco mais à frente, mas os outros 3 praticamente alinhados. Então não era um Liverpool com aquela estrutura de um volante um pouco mais atrás, ou 2 volantes, um jogador sobe para pressionar um pouco mais. Não, era um Liverpool que colocava um bloqueio para limitar opções de passe. Para passar um passe ali, teria que ser com muita precisão e muito risco. Isso aconteceu algumas vezes. Principalmente porque o Leipzig tentava encontrar seus jogadores mais criativos que se colocavam atrás desses meio-campistas. Em especial o Dani Olmo, que é o jogador mais criativo, né? O Leipzig tem termômetros importantes, Campbell e Sabitzer são jogadores importantíssimos, mas o Dani Olmo é o jogador que se posiciona em áreas inteligentes do campo justamente para receber a bola e aí com qualidade, com técnica, com visão, dar sequência às jogadas, muitas vezes para acelerar pelos lados. Dessa vez a ideia seria, muitas vezes, tentar achar o Dani Olmo, circulando ali, tentando achar um espaço, às costas, por exemplo, do Thiago, mas conseguir encaixar o passe que furasse esse trio de meio-campistas era uma missão delicada, difícil para o Leipzig. Isso não acontece muitas vezes. O Leipzig consegue em algumas ligações mais diretas, em inversões, até encontrar, e aí qual que vira a principal arma? Além da ideia ser tentar achar o Dani Olmo, era tentar acionar o Nkunku como esse cara que poderia entrar em diagonal para dar velocidade, para dar profundidade, para atacar as costas do Alexander-Arnold, ou partir num contra um com o Alexander-Arnold. Mas de uma maneira geral, embora o Leipzig tenha conseguido furar isso algumas vezes, não tantas, acho que o Liverpool conseguiu controlar bem o jogo, porque era uma marcação adiantada, que não necessariamente era pressão sufocante, mas que tinha esse posicionamento. Então ficava esse paredão ali na altura do centro do campo, dificultando, tirando a tranquilidade do Leipzig para achar um passe que de fato poderia fazer o time avançar no campo. Trocar passe ali na defesa não representaria muita coisa para um time que precisava correr atrás, que já entrava em campo perdendo por 2-0 no agregado. E aí no segundo tempo vem as substituições, primeiro no lado do Leipzig, já volta com o Sorloth para o segundo tempo, já era a ideia de ter um outro atacante, de preencher mais a defesa do Liverpool. Depois vem as outras substituições, então entra o Kluivert para ser um ponta, isso mexe um pouco mais na estrutura da equipe, né? Depois entra o Hwang Hee-chan também, até para ficar nessas substituições. O time do Leipzig passa a ter o Klostermann, mais até como um lateral praticamente, ele era o terceiro zagueiro, mas ele começa a se projetar um pouco como lateral pela esquerda. Pelo lado direito, o Tyler Adams fazia esse papel também, avançando um pouco mais do que o Klostermann. O Nkunku passava a jogar então pela direita, mas buscando uma faixa central. Na ponta esquerda estava o Kluivert, por dentro o Olmo tentava participar um pouco mais recuado, virava uma espécie de um segundo meio-campista, e agora o Leipzig tentaria achar os seus 2 homens de frente, tentaria um jogo mais direto, para o Sorloth, que tem força física, para o Hwang Hee-chan tentar acelerar a partir de um pivô, de uma arrancada, de um giro, mas aí entra um outro jogador que merece destaque, Phillips, zagueiro do Liverpool, que foi a opção, né? Porque ele acabou fazendo uma partida sólida, ganhando duelos, ganhando divididas pelo alto, porque se esse jogo do Leipzig passou a ser mais direto, isso até favoreceu, nesse aspecto, o Phillips na defesa. Então, foi um Liverpool, para mim, a grande figura foi o Fabinho, mas Wijnaldum, partida importante, o Thiago teve momentos importantes dentro do jogo, aliás, a construção do primeiro gol é uma bela jogada, né? Dentro dessa estrutura até que eu citei do Leipzig na segunda etapa, até por ter deixado de ser um trio de zaga tão bem definido como era no primeiro tempo. O Liverpool ajusta um pouco a marcação, mexendo um pouco nas peças. O Salah passou a marcar mais aberto porque o Klostermann se mandava um pouco mais. O Diogo Jota passa a cair um pouquinho mais pela direita e o Mané passa a ser praticamente um segundo atacante. E é justamente nessa estrutura, né, nesse formato, em alguns momentos o Wijnaldum subia para tentar incomodar a saída de bola de um dos volantes. Do volante, na verdade, do primeiro volante que o Leipzig tinha. Mas é justamente numa aceleração de uma jogada bem trabalhada que o Liverpool chega ao gol, né? Jogada muito bem desenhada pelo trio de ataque, também com participação do Thiago. É um belo de um gol e a partir dali a vantagem estava muito grande, a classificação estava mais do que assegurada e o Liverpool consegue passar de fase. Acho que o ponto principal é
o peso de ter um Fabinho de volta ao centro do campo. A gente fala sobre um Liverpool mais vulnerável, a gente fala sobre um Liverpool menos confiável, um time que oscila, que tropeça, que deixa muito mais pontos do que qualquer um imaginaria ao longo da temporada na Premier League. Mas a presença do Fabinho dá um controle ao Liverpool que é um outro nível, né? Vira um time muito mais capaz de marcar, ganhar a segunda bola, pressionar, se estabelecer no campo adversário, ter uma proteção maior à defesa, seja com o Fabinho mais próximo dos zagueiros, como foi no segundo tempo, ou mais já no campo de ataque, como foi no primeiro tempo, mas ele é um cara que controla o setor dele. Já mostrou várias vezes que pode ser uma alternativa muito importante para as carências do Liverpool na zaga diante desse período mais longo do Van Dijk machucado e de outros desfalques também. Mas ter o Fabinho de volta ao centro do campo, para mim, foi a principal notícia e o principal ponto determinante, fundamental para essa vitória do Liverpool. Não vou dizer que o ponto fundamental para a classificação do Liverpool, porque a classificação já tinha sido muito bem encaminhada na ida. Mas para esse jogo da volta, para mim, o Fabinho foi o cara. Quero saber de vocês, deixem aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação também. Deixa curtido, um abraço, até a próxima.